Numa velocidade tremenda, a bola cortou o ar e atingiu a rede de futebol bem esticada, levantando a grama verde atrás dela. E era essa partida de futebol que o menino maravilhado assistia. Desde criança assistia com interesse aos jogos de futebol e, junto com a torcida, apoiava ativamente seu time de preferência, gritando bem alto gol, toda vez que o time marcava. Ele sonhava em se tornar um verdadeiro jogador de futebol um dia. E ele tinha pais amorosos que estavam prontos para apoiá-lo nisso. Entretanto, os alegres jogadores reuniram-se em torno do seu avançado para comemorar com ele o golo. A estrela desta equipa foi Park Ji-soo, que foi ele quem empatou o resultado em 1-1. O feliz time correu pelo campo de futebol voltando às suas posições, pois ainda tinha tempo de tentar a vitória. O nome do menino era Ho-young e agora assistindo a partida com seus olhos azuis claros, ele não conseguia conter a empolgação. Ele queria se tornar o melhor jogador de futebol do mundo mais do que qualquer outra coisa. Com o passar do tempo, a transmissão terminou e vários pratos começaram a aparecer na mesa, cuidadosamente preparados pela mãe. Havia de tudo, desde arroz puro até sopa de tofu. Durante a refeição, seu pai perguntou a Ho-young o que ele sonhava. Sem esperar, o menino alegre gritou que queria se tornar um jogador de futebol famoso como Park Ji-soo. A princípio, o pai calmo, que ainda comia e levantava a tampa de uma tigela funda, disse-lhe que para ser jogador de futebol é preciso talento. Mas então, com um sorriso, ele continuou a dizer ao filho que Ho-young definitivamente tinha esse talento especial. Os olhos do menino brilharam e suas bochechas coraram de felicidade, e ele teve certeza de que seu pai estava certo. Ho-young apenas gritou feliz que era verdade. Naquele momento, ele acreditava que no futuro se tornaria um jogador de futebol talentoso e brilhante. Em 2002, cheio de grandes esperanças, Ho-young ingressou em uma academia de futebol. Em um de seus primeiros treinos, ele tentava ao máximo não dar a bola aos adversários, que pressionavam pelos dois lados. Porém, eles rapidamente o alcançaram e tiraram a bola. Aí um cara do time adversário bloqueou, pegou a bola e empurrou Ho-young para longe. Isso aconteceu de novo e de novo. Acontece que ele não era páreo para as crianças que haviam passado por formação profissional e eram maiores e mais fortes que ele. A certa altura, ele perdeu o equilíbrio e caiu na grama verde e fresca por causa do empurrão que recebeu. E caiu tantas vezes que não conseguiu se levantar imediatamente, coberto de arranhões e sujeira. O treinador viu tudo isso e se aproximou dele. Ele se dirigiu a Ho-young agachando-se um pouco para ficar no mesmo nível que ele. O menino estava pronto para ouvir os conselhos do treinador e esperava o apoio dele. Mas o treinador disse-lhe que teria que treinar separadamente, apontando para um campo protegido por uma rede metálica onde estavam outras crianças que estavam atrasadas. Ele não esperava por isso. Ele foi enviado para um grupo de crianças que brincavam mal naquele momento. Pelas suas costas, os times continuavam jogando, ignorando completamente a falta de um jogador em campo, como se nem precisassem dele. No grupo de nível intermediário, ele viu apenas algumas crianças ineptas seguindo as instruções simples dos treinadores, praticando passes e dribles com a bola em torno de cones. Não era o que ele sonhava fazer. Ho-young sentiu que este obstáculo seria muito difícil para ele. Era como se um muro alto e intransponível aparecesse bem na sua frente e bloqueasse o caminho para o seu sonho. Então ele simplesmente abandonou a academia de futebol por medo das dificuldades, decidindo simplesmente voltar para casa. Ao chegar em casa, ele começou a chorar, reclamando com os pais sobre como este mundo era injusto e como ele se revelou um fracasso. Mas seu pai deu um tapinha na cabeça dele e o acalmou. Ele disse que cada um floresce no seu ritmo e que o fato do caule crescer rápido não significa que a flor desabrochará logo. Desta forma, tentou explicar-lhe que não havia problema em não ter conseguido de imediato, porque se esforçasse, acabaria por conseguir revelar o seu talento e mostrar a todos do que era capaz. E agora, relembrando sua infância feliz, ele se perguntou onde estaria agora se não tivesse desistido e ouvido os conselhos de seu pai. Ele teria sido capaz de realizar seu talento se tivesse trabalhado duro? Ele teria sido capaz de desabrochar em uma linda flor e dar frutos agora? Mas agora que 14 anos se passaram, era tarde demais para ele mudar alguma coisa.
E ele estava mais uma vez sentado em um bar local com um amigo. Pensando e olhando para sua caneca de cerveja, ele praguejou de repente. Isso surpreendeu seu amigo, que imediatamente lhe perguntou o que havia acontecido com ele. Ele estava realmente bêbado. Porém, em um dia tão alegre para seu amigo, ele não queria sobrecarregá-lo com seus sonhos desfeitos. Então decidiu parabenizá-lo mais uma vez por ter sido aceito. No entanto, ele disse-lhe que já o havia parabenizado por isso antes. Mas isso não incomodou o nosso herói, que perguntou se estavam comemorando hoje. E se sim, quando, se não hoje, deveriam felicitá-lo por esta conquista? Quando coisas boas acontecem, você tem que comemorar. Seu amigo não poderia estar mais de acordo, era realmente um momento de comemoração. O nome do amigo dele era Lee Yong-soo. E hoje eles estavam comemorando sua conquista juntos. Afinal, graças ao seu trabalho árduo, Lee Yong-soo conseguiu atrair a atenção de olheiros de futebol e conseguiu um contrato com um clube de futebol profissional. Em comparação, Ho Young trabalhava meio período como balconista em uma loja de conveniência local. Comparando sua vida com a de seus amigos, seus lábios tremiam de amargo pesar. Para esconder, ele bebeu a caneca inteira de cerveja de um só gole. Mas os pensamentos obsessivos ainda não lhe saíam da cabeça, ele ainda queria ser jogador de futebol profissional. Ele agarrou a caneca com força nas mãos, castigando-se mentalmente por ser tão idiota. Ele até chorou silenciosamente e amargamente, lamentando ter desistido quando criança e não ter mantido seu sonho. Depois de se acalmar um pouco, Ho Young disse ao amigo que se ele tivesse continuado a jogar futebol quando criança, teria conseguido entrar em um time profissional como ele. Ele o aconselhou a não falar bobagens. Porque se isso tivesse acontecido, ele próprio já teria ganhado a bola de ouro. Além disso, falar sobre como ele se arrepende de suas escolhas passadas é uma perda de tempo porque não mudará nada hoje. É tarde demais para ele se tornar um jogador de futebol profissional. Desde que se lembra, Ho Young sempre se arrependeu de suas escolhas. Porque ele não queria jogar futebol apenas como hobby. Mas então, as dificuldades lhe pareciam invencíveis. Mesmo depois de deixar a academia de futebol, ele teve muitas oportunidades de voltar mais tarde. Mas, em vez disso, ele apenas repetiu seus arrependimentos, pensando que era tarde demais para retornar ao futebol profissional. Agora ele queria voltar aos tempos em que era criança e assistia aos jogos de futebol na TV. E começar tudo de novo. Ele não conseguia parar de se arrepender e de se culpar pelo idiota que era. No entanto, enquanto ele estava ocupado se debatendo com pensamentos sombrios, seu amigo recebeu uma mensagem. Ele foi convidado para jogar futebol agora e convidou Ho Young para acompanhá-lo. Seus amigos precisavam de 2 pessoas para jogar futsal 4 contra 4. Olhando pela janela, Ho Young percebeu que estava chovendo. Porém, ele não pareceu se importar nem um pouco e concordou com a oferta, pois adorava futebol. E agora nem mesmo uma forte tempestade poderia detê-lo. Imediatamente após a comemoração, os meninos foram para a quadra de futebol. O tempo estava horrível lá fora. E chovia torrencialmente, mas isso não os impediu. Assim que chegaram lá, a maioria os cumprimentou e ficou feliz por finalmente terem aparecido, pois tiveram que esperar por eles por um tempo relativamente longo. Olhando por trás de seu amigo, Ho Young ficou surpreso ao ver o que viu, com os olhos arregalados. Ao lado da companhia que procuravam estava um jovem ruivo que ele conhecia, que ficou igualmente surpreso. Mas este último simplesmente se afastou do menino, sem esconder sua antipatia por ele cantarolando. Apertando os olhos, sem entender seu comportamento, Ho Young olhou para Yeon Jun-ho, esperando que a ruiva pelo menos o cumprimentasse, mas infelizmente isso não aconteceu. Yeon Jun-ho era um jogador talentoso, que tinha habilidades incríveis o suficiente para ganhar o prêmio de futebol Shabun-kun. Este prêmio honorário foi estabelecido na época do lendário jogador de futebol coreano Shabun-kun na Bundesliga. Alguns até acreditaram que ele poderia ter se tornado o sucessor de Park Jo-yoon. Mas aparentemente não era para ser. Ele teve que se aposentar do futebol profissional devido a uma lesão durante uma partida. Yeon Jun-ho e Ho Young tiveram um relacionamento ruim desde pequenos.
E parece que eles não mudaram desde então. Enquanto o resto da empresa socializava, os dois eram orgulhosos demais para esquecer suas disputas anteriores e continuar a ignorar-se teimosamente. Eventualmente, Lee Yong-soo foi o primeiro a expressar sua insatisfação com o clima. E ele levantou uma questão que todos os outros também estavam se perguntando. Por que eles tinham que brincar lá fora quando chovia forte? Alguém da equipe respondeu que tinha ouvido falar que o campo coberto estava lotado de outros jogadores, então sugeriu que não perdessem tempo e jogassem na quadra externa diante de uma multidão de espectadores ali reunida. Os jogadores se dividiram em 2 times e decidiram que venceria apenas o time que marcasse 5 gols primeiro. As regras eram simples, por isso não demorou muito para serem configuradas. E o jogo começou imediatamente. A bola foi rapidamente colocada em jogo e enviada para a frente. O capitão da sua equipe mandou Ho-young para a posição de ataque, o que o deixou muito feliz, pois era a sua posição preferida. Ele era considerado um bom atacante até na academia de futebol infantil que frequentava com o pai. Como ele acreditava, suas capacidades físicas e técnicas estavam bem acima da média. Assim que Ho-young recebeu a bola, ele rapidamente assumiu a liderança, ficando cara a cara com o goleiro. Ele tinha certeza de que estava aberto. Ele tinha experiência suficiente para dizer que conseguiria acertar o alvo acertando a bola de onde estava. Mas ele estava muito relaxado e esqueceu com quem estava brincando. Naquele momento, o ruivo tirou a bola dele, fechando o espaço na frente de Ho-young, evitando que este mudasse o rumo da situação. Mesmo assim, ele não conseguiu igualar o profissional experiente. Ele foi deixado para trás. Yoon Jong-ho apenas sorriu lamentavelmente para ele, conduzindo a bola para frente com confiança. Surpreso com a reviravolta dos acontecimentos, Ho-young não caiu em si imediatamente, mas percebendo que havia sido espancado por seu inimigo de infância, ele apenas sibilou irritado que era um filho do Zé da carroça. Isso só o deixou mais animado e ele começou a alcançar o resto dos jogadores. Ele sempre sonhou com tal cenário. Uma partida de futebol de alto calibre. Ho-young pegou a bola de Yoon Jong-ho e prometeu que iria vencê-lo hoje. Essa situação deu ao menino uma descarga de adrenalina e ele ficou mais determinado. Mas o adversário era melhor, mais astuto, mais experiente. Ele pegou a bola e provocou Ho-young com zombaria. Parado na chuva, o ruivo gostava de dominar o menino, pensando que ele não tinha talento. Dirigindo-se a Ho-young, ele enfatizou que a abordagem do menino era muito baixa. Ele chutou a bola para frente com toda a força. Ele fez isso de propósito. Ho-young não teve tempo de se esquivar do chute rápido, então foi atingido bem na parte interna da coxa. A bola quicou bruscamente para o outro lado do campo e todos os jogadores ficaram quietos, sentindo a situação piorar. A mão de Ho-young instantaneamente agarrou Yoon Jong-ho pelo colarinho e puxou-o para perto. O cara irritado gritou para o oponente parar de agir como um gado. Mas foi tudo em vão. A luta foi interrompida a tempo pelos próprios jogadores, que afastaram os inimigos uns dos outros e tentaram acalmá-los. Yoon Jong-ho não parava de xingar e continuava a dizer ao seu oponente o quão patético ele era e como não era capaz de nada. Ele quer que Ho-young saia do jogo assim mesmo, até mandando ele ir pegar a bola, dizendo que a culpa foi do cara porque ela ricocheteou no pé dele. O descontente Ho-young não resistiu por muito tempo. Ele o lembrou que a culpa era de Yoon Jong-ho e, tendo se libertado das mãos dos jogadores que os separaram, chamou-o de perdedor. O menino rapidamente começou a se aproximar da bola molhada que estava um pouco mais longe dos times. De repente, o céu se iluminou com relâmpagos e a chuva se intensificou. Assim que Ho-young tocou a bola, um trovão rugiu e um dos raios atingiu o corpo do pobre menino, eletrocutando-o. O choque foi tão poderoso que tudo ao seu redor brilhou. Incapaz de suportar esta dor infernal, Ho-young se contorceu e gritou a plenos pulmões. Seu corpo não lhe obedeceu, os impulsos nervosos paralisaram seus músculos. Ele não conseguia acreditar que foi ele quem foi atingido por um raio. Ho-young ainda não havia conseguido nada nesta vida, parecia injusto para ele. Ele não conseguia acreditar que uma situação tão absurda tivesse acontecido com ele. Seu corpo, assado após a descarga,
começou a cair no chão, emitindo uma fumaça cinza. O tempo passou por muito tempo. Ele se perguntou se era real ou se iria morrer tão insensatamente. Porém, o cara não queria morrer, ele gritava a plenos pulmões para ser trazido de volta. Ele queria sua vida de volta. Não importava quem o ouvisse, desde que atendessem ao seu pedido. O silêncio repentino confundiu o menino assustado. Ao abrir os olhos, percebeu que estava em um lugar completamente diferente, completamente vazio e escuro. Ele olhou em volta por um longo tempo, avaliando a situação em que se encontrava, e de repente, de um lugar onde não havia nada, ouviu uma risada baixa. Logo após as risadas, um misterioso portal que lembrava um funil de vento começou a se abrir com um barulho. O que parecia ser a cabeça de um pássaro dourado começou a sair do portal. Somente quando a criatura atingiu sua altura máxima é que se percebeu que ela tinha forma humana. Com uma máscara que lembrava uma caveira de pássaro e asas negras. Hoi-on se deparou com um homem segurando uma bengala. Ele provavelmente nunca havia experimentado tantos choques em sua vida ao mesmo tempo como hoje. Assustado com a forma como agitava a cauda de cobra, o jovem ainda se atreveu a perguntar se era um demônio ou algo parecido. A criatura sorriu de satisfação ao reconhecê-lo. Mas Hoi-on ficou confuso porque estava certo e respondeu que o homem simplesmente se parecia com um deles. Ergueu a cabeça e confirmou as palavras de Hoi-on, apresentando-se majestosamente como o demônio da ganância, que as pessoas comuns chamam de devorador de mentes. Olhando para o menino, ele não hesitou e imediatamente se ofereceu para firmar um acordo misterioso. Pendurado na leveza do vazio, o demônio continuou esperando por uma resposta positiva de Hoi-on, sem apressá-lo a fazer uma escolha. Mas o menino não queria concordar cegamente com o contrato sem conhecer as cláusulas que nele constavam. Então ele primeiro precisava explicar o que o demônio queria dizer e de que tipo de acordo ele estava falando. O supremo demônio da ganância concordou em esclarecer os detalhes. Então, ao mesmo tempo, do nada, uma esfera roxa apareceu na mão direita da criatura e uma esfera verde na esquerda. O menino só poderia trocar duas coisas com ganância. O primeiro foi o tempo, que brilhava em verde e emitia um brilho amarelo. A outra eram habilidades que brilhavam misteriosamente em tons azuis e roxos. Olhando para a magia que ele nunca tinha visto antes, Hoi-on esperou pacientemente por mais explicações. Para começar, o demônio decidiu explicar os detalhes do tempo. O cara poderia voltar no mínimo 10 anos e até 23 anos. Esta foi uma informação bastante interessante e surpreendente para o jovem. Mas há um preço a ser pago por tudo, o demônio lembrou com olhos vermelhos brilhantes. Afinal, nada neste mundo é dado de graça. Então qual é o preço? Perguntou Hoi-on, sem esconder a curiosidade. Ganância estendeu lentamente a mão, apontando diretamente para a área onde o coração do menino estava localizado. Se o jovem quiser voltar um ano no tempo, sua vida também será encurtada na mesma proporção, resumiu o demônio. Olha que cilada, meu garoto. Continuando, isso parecia impossível para o menino, pois todos sabem que a viagem no tempo não é real. Voltar 23 anos também significava que sua vida teria que ser encurtada em 23 anos. O demônio continuou a explicar e, afinal, ninguém sabe quando e do que morrerão. Depois de ouvir a primeira frase, o cara riu nervoso, mas com certa confiança, como se estivesse tramando alguma coisa. Ele achou que era um equilíbrio de preços fantástico para tal condição. Contanto que ele não pudesse cumprir seus deveres viris ou ficar careca, isso não importava para ele. Além disso, as pessoas hoje em dia têm conhecimento e tecnologia suficientes para viver facilmente até os 100 anos de idade. O jovem explicou ao demônio. Hoi-on ficou mais do que feliz com isso. Mas quais termos do contrato estavam ocultos caso ele preferisse habilidades? O jovem se perguntou. Então o demônio apontou misteriosamente para si mesmo e disse brevemente que nesse caso o menino receberia seu grande poder. Mas o menino não entendia completamente o que era esse poder demoníaco, o que ele poderia fazer. Ele acrescentou, por ganância, que esse poder daria a Hoi-on absolutamente tudo o que ele sempre quis ou desejaria. Olhando para a criatura de 2 metros de altura, o menino não acreditou no que estava ouvindo e perguntou novamente o que ele queria dizer.
Assim como eu disse, acrescentou o demônio, não querendo se repetir, cerrando o punho com uma esfera que representava uma habilidade. Esse poder poderia transformar os talentos incríveis de outras pessoas em seus próprios. Pensando na escolha, Hyo-young hesitou por muito tempo. Foi difícil entender a natureza da habilidade apenas pelas palavras que alguém disse. O jovem teria que experimentar esse poder por si mesmo. De qualquer forma, com essa habilidade, ele poderia conseguir o que quisesse, certo? Depois de escolher o que achava que precisava, o demônio esticou o longo braço em direção ao rosto de Hyo-young e começou a lançar magia. A luz brilhante que a ganância emitiu de sua palma cegou o jovem, e ele até teve que apertar os olhos. Para o menino, esse contrato parecia mais uma caridade do que uma barganha. Se ao menos ele soubesse no que se inscreveu. O demônio satisfeito ainda estava na frente do jovem e sorriu amplamente. O demônio da ganância fez a última pergunta que lhe interessava: quantos anos atrás o menino queria voltar? Ao ouvir essa pergunta por ganância, o menino ficou confuso e encarou a criatura. Ele poderia ter escolhido qualquer período de tempo, mas não havia chance de cometer erros. Finalmente decidindo o intervalo de tempo em que estava interessado, o jovem riu. A ideia da época para a qual ele queria voltar parecia absurda. Mas se fosse realmente possível fazê-lo, ele gostaria de voltar. Um silêncio repentino cobriu sua mente e, quando ele abriu os olhos, ficou confuso. Ele não entendia onde estava, a situação ao seu redor mudou de um vazio sem fim para uma sala iluminada e caseira. O mesmo calendário estava pendurado na parede e a TV transmitia notícias. O âncora do noticiário dizia que o jogador de futebol Park Ji-sung havia decidido trocar seu time pelo Eintracht Frankfurt bem na frente de seu público. Esta era sua casa quando ele morava com seus pais. Hyo-young conseguiu, ele realmente conseguiu voltar no tempo. Para ter certeza de que era real, ele verificou o timbre de sua voz cantando a letra, como se estivesse em uma consulta médica. Ele também acenou um pouco e cerrou os punhos com as palmas das mãos, não sentindo a força que tinha depois do treino cardíaco. Agora ele tem o corpo de uma criança pequena. Nada mudou, tudo continua igual a 14 anos atrás. Naquele infeliz ano de 2002. Hyo-young tinha apenas 10 anos. Naquela época, ele estava apenas na terceira série do ensino fundamental. Com as mãozinhas cerradas em punhos, o menino estava feliz por estar de volta ao tempo em que teve a oportunidade de alcançar as alturas que desejava. Atrás de Hyo-young, ele ouviu vozes familiares. O sonoro pertencia claramente a uma mulher que pedia ao marido que a ajudasse um pouco, ao que ele rapidamente concordou sem reclamar. Todos estavam ocupados se preparando para o jantar. Já era noite, enfatizou inadvertidamente o chefe da família para a mulher. Era claramente uma família feliz. Olhando para os parentes ocupados, o menino ficou muito surpreso com a aparência jovem de seus pais agora. A mesma mesa luxuosa com uma variedade de pratos. O mesmo jantar em família. E a mesma pergunta de seu pai sobre o que o pequeno Hyo-young quer ser no futuro. O menino lembra que seu pai às vezes lhe fazia essa pergunta em noites igualmente calmas, mas a resposta nunca mudou. Quero ser jogador de futebol, respondia o menino com o mesmo fervor. O homem sorriu para o filho, pois a voz deste ficou mais alta ao responder a essa pergunta, então desta vez ele também esperava que nada mudasse. Continuando a perguntar sobre os desejos do filho, o pai perguntou se ele ainda queria ser como seu ídolo, Park Ji-sung. Para sua grande surpresa, o garoto disse que ele não estava curioso para saber o que seu filho diria a seguir. Desta vez Hyo-young surpreendeu a todos ao responder que queria se tornar muito mais incrível que seu ídolo. Ele queria se tornar o melhor do mundo. Aqui é Hyo-young o melhor do mundo respeita, o melhor do mundo graças a Deus. Continuando. Tanto seu pai quanto sua mãe abriram a boca de espanto. Esse era o desejo do menino, o seu sonho. Hyo-young teve a chance de perceber isso. Os pais estavam orgulhosos do filho e o encorajaram. Eles acreditavam que tudo seria exatamente como ele desejava. Eles tinham certeza de que um dia Hyo-young cresceria, jogaria na liga profissional e alcançaria as alturas desejadas no grande campo. Mas ninguém sabia que o demônio da ganância estava por trás disso. Ele,
com sua foice afiada, acompanhou a vida do menino. Claro, agora eles estavam vinculados por um contrato. Tenho 10 anos agora, olhando para seu reflexo, pensou o menino enquanto puxava um copo d'água para si. Pegando a xícara, Ho-Young tomou alguns goles do líquido frio e pensou. Porque naquela idade ele podia fazer qualquer coisa, agora não estava limitado pelas responsabilidades de um adulto. Depois da escola, o menino podia fazer qualquer coisa até a hora de dormir. Ele ainda está apenas na 3ª série. Depois de terminar a água, Ho-Young deixou o copo na bancada da cozinha e pediu ao pai, que estava sentado por perto, que lhe mostrasse onde estava Hypernova. Voltando-se para a estante, o pai tirou uma bola de futebol da prateleira de madeira e entregou-a ao filho. Era a bola oficial da partida da Copa do Mundo de 2002 entre Coreia e Japão, e o nome da bola era Hypernova. Por alguma razão, apenas uma olhada nesta bola de futebol foi suficiente para Ho-Young fazer seu coração bater mais forte. Tirando a bola das mãos do pai, o menino foi alegremente para o campo de futebol onde praticou diversas técnicas de chute. Finalmente, ele se sentiu feliz. Quando Ho-Young era pequeno, ele queria crescer o mais rápido possível, esses eram pensamentos típicos de uma criança. Mas só quando se tornou adulto é que percebeu que a infância foi o melhor momento da sua vida. O momento em que ele não conseguia prestar atenção em nada além de seu jogo favorito. Longe do centro do campo, o menino apoiou a bola com o pé para que ela não fosse a lugar nenhum. Não havia ninguém por perto, então ele decidiu testar se realmente tinha esses poderes incríveis assinando um contrato com uma criatura sinistra. Fechando os olhos e concentrando-se nos pensamentos certos. Muitas listras douradas brilhantes começaram a se juntar à sua frente. Espantado, o menino deu um passo para trás, olhando para a força desconhecida com a boca aberta. Após a conclusão da transformação, uma janela azul de informações pairou no ar, contendo o nome do proprietário e informações sobre os talentos que ele possuía atualmente. Olhando mais de perto pela janela, Ho-Young ficou chateado, infelizmente isso informou que ainda não tinha talento. Isso o decepcionou muito. Porque ele acreditava de todo o coração que tinha pelo menos algumas habilidades quando era mais jovem, mas não ter nenhuma era cruel. Ho-Young não chegou nem perto de se tornar um jogador de futebol brilhante. Com total falta de talento, ele não conseguia nem ser gandula. O garoto frustrado se perguntou o que fazia com tais oportunidades, continuando a chutar e ao mesmo tempo manter a bola no ar. Quando atingiu a superfície externa de seu pé, saltou para o lado, então Ho-Young teve que caminhar atrás dele para continuar seu treinamento. Demorou algum tempo para se adaptar a este pequeno corpo. Seria bom ter jogadores por perto para competir e ganhar experiência. Assobiando, o menino girou a bola nas mãos, estava entediado sozinho. Mas como se tivesse ouvido o desejo de Ho-Young atrás dele, ele foi imediatamente chamado pelo nome. Um adolescente ruivo estava com os ombros abertos, segurando a bola na mão, próximo ao portão de entrada do campo. Ele obviamente não ficou feliz em ver Ho-Young e perguntou o que ele estava fazendo em campo. Afinal, eles não se davam bem desde a infância. Você nem sabe jogar futebol, continuou o adolescente rude. Ao vê-lo, Ho-Young ficou chocado e Yoon Jong-ho, de 10 anos, se aproximou dele. Assim que os meninos o alcançaram, Ho-Young, sem cumprimentá-los, imediatamente perguntou ao seu oponente se ele queria lutar novamente, sempre que se encontrassem. Mesmo que o ruivo parecesse mais velho e mais alto contra ele, ele não entendia o que havia de errado em chamar alguém de incapaz de fazer alguma coisa. O que mais ele poderia dizer? Para irritar ainda mais o garoto, Yoon Jong-ho virou-se para ele e mostrou a língua. Olhando para esse comportamento infantil, Ho-Young cerrou os punhos, tentando não reagir às tentativas de seu oponente de provocar um conflito. Quando ele se acalmou completamente, ele relaxou a mão. Essa reação impressionou Yoon Jong-ho, fazendo-a se perguntar por que ele estava tão calmo. Em vez de bater na cabeça de Yoon Jong-ho, tudo o que ele precisava fazer era observá-lo com calma, ele pensou. Com uma expressão selvagem como um predador caçando uma presa. Afinal, se o seu oponente nunca viu uma nova reação sua, ele sempre ficará confuso. Mas Yoon Jong-ho ficou ali parado como uma pedra, esperando pelo menos alguma resposta às suas palavras.
De repente, porém, enquanto continuava a encarar seu oponente, Ho Yang se perguntou se sua habilidade poderia revelar não apenas seu próprio talento, mas também o talento dos outros. Concentrando-se em Yeon Jong-ho, ele tentou usar sua habilidade e ver algumas informações. E ele conseguiu. Duas janelas do jogo apareceram. O primeiro ícone continha informações sobre os talentos do garoto ruivo, ou seja, que Yeon Jong-ho era um prodígio de classe B entre as crianças de sua idade e tinha, surpreendentemente, poder de soco de classe C de médio alcance. A segunda janela exibia as condições que lhe permitiriam copiar um talento de todos os outros. No momento, essa condição era jogar futebol por pelo menos uma hora com Yeon Jong-ho. Sua expressão mudou de séria para satisfeita, ele realmente viu as informações sobre outras pessoas. Com as incríveis habilidades que o demônio tão gentilmente lhe emprestou, ele podia ver não apenas seu próprio talento, mas qualquer outra pessoa que desejasse. O menino ruivo ficou muito descontente com o fato de não apenas ser ignorado, mas também olhado sem esconder. Embora Yeon Jong-ho ainda não fosse um gênio do futebol, ainda era melhor do que não ter talento. Então não foi isso que surpreendeu o protagonista. Ele queria ver se conseguiria pegar o talento para si se conseguisse cumprir as condições. Olhando novamente para a janela de informações, o cara continuou maravilhado com as habilidades diabólicas que Mammon lhe deu. O demônio da ganância realmente o surpreendeu com suas capacidades. Ele não sabia o que aconteceria depois de cumprir as condições, mas decidiu tentar de qualquer maneira. Ei, ele chamou Yeon Jong-ho, atraindo atenção. Com o maior sorriso no rosto depois dos insultos que recebeu. O protagonista se ofereceu para jogar futebol com ele. Os dois meninos já estavam em campo, então Yeon Jong-ho não tinha motivos para recusar Ho Yang. Com o passar do tempo, Yeon Jong-ho manteve habilmente a bola perto dele, não dando uma única chance de vitória. Porém, também foram raros os momentos em que o protagonista estava com a bola, mas o adversário atirou novamente, manobrando como uma cobra na frente de Ho Yang. Depois de zombar bastante do menino, o ruivo marcou com todas as forças um gol na rede vazia do adversário. Decidindo fazer uma pausa, Jung-ho virou-se para Ho Yang, apoiando a bola com o pé, entediado de perder tempo com ele, e recusou-se a continuar o jogo. Foi uma crítica dura do prodígio do futebol, mas não importou para Ho Yang. Ele estava interessado em outra coisa. As condições foram cumpridas. Janelas azuis do jogo apareceram na frente do rosto do menino. Agora Ho Yang teve a oportunidade de copiar o talento de Yeon Jong-ho tanto quanto quisesse. O menino feliz não perdeu tempo, então escolheu a opção mais alta. Na primeira pilha estava o talento, classe B Soccer Prodigy. A janela do jogo brilhava com uma luz dourada e erguia-se acima da cabeça do menino, que observava o que aconteceria a seguir. A inscrição com as condições começou a mudar, e agora uma mesa estava pendurada na frente de Ho-yoon, informando ao proprietário que ele havia copiado com sucesso o talento que havia escolhido. Ele conseguiu fazer isso e agora não seria o último da lista. E junto com Yeon Jong-ho, ele continuaria treinando para realizar seus sonhos. A janela de informações continuou pairando sobre a cabeça de Ho Yang, informando o dono sobre suas habilidades. O menino se encheu de alegria, pois finalmente havia adquirido seu primeiro talento. Com essa habilidade, ele finalmente estaria no mesmo nível de habilidade de Yeon Jong-ho. É claro que o quanto ele pode crescer no futuro depende apenas dele, mas pelo menos está confiante de que tem capacidade para crescer ainda mais. Yeon Jong-ho observava o garoto, que ficava olhando através dele, sem prestar atenção em nada, descontente. Suas emoções mudaram continuamente, deixando-o ainda mais irritado. O que ele não sabia é que existiam janelas de informação ao seu redor que começavam a mudar de posição com o passar do tempo. A janela com as novas informações bloqueou as demais que já haviam sido lidas. Eles se aproximaram do cara, apenas o suficiente para que ele pudesse lê-los de forma legível. Surgiram novas condições para a obtenção de talentos. Olhando para isso, Ho Yang percebeu que copiar um talento não significava que o talento da outra pessoa tivesse que desaparecer e que, para obter a habilidade, ele não precisava jogar com o adversário por uma hora. O tempo para cumprir a condição diminuiu em 10 minutos.
Talvez o tempo reduzido se deva ao fato de o talento restante ser da classe C, pensou ele. Enquanto isso, Yoon Jong-ho pegava a bola para encerrar a partida e seguir seu caminho. Ele não tinha nada para fazer aqui. Mas Ho-yoon chamou Yoon Jong-ho, convidando-o para jogar mais um pouco. Jogando a mochila por cima do ombro, ele recusou, dizendo que Ho-yoon era muito ruim no jogo. Além disso, ele tinha que ir ao treino de futebol. Mas o menino não perdeu as esperanças. Para não deixar Yoon Jong-ho ir, se ofereceu para jogar novamente, mas desta vez prometeu que compraria o que quisesse para ele. Mas ele não estava nem um pouco interessado e, com um zumbido, ele se virou e se dirigiu para a saída do campo, mas assim que Ho-yoon acrescentou que também compraria seu chocolate preferido, mudou de trajetória e se virou para o menino, perguntando se era verdade. Com isso, Ho-yoon começou a sorrir de satisfação. Ele estava feliz por Yoon Jong-ho ainda ser uma criança, então não foi grande coisa persuadi-lo. Assim que ambos concordaram, eles continuaram jogando. Depois de brincar um pouco, eles decidiram fazer uma pausa. Ho-yeon estava cansado e encharcado de suor e descansava na grama. Ao fundo, Yoon Jong-ho chutava uma bola com o pé, pois estava acostumado com tanta carga e não estava nem um pouco cansado. De repente, uma luz dourada brilhou novamente na frente de Ho-yeon, o que imediatamente chamou sua atenção. A janela do jogo deixou claro que o garoto cumpriu a condição de jogar com Yoon Jong-ho por mais 50 minutos. Em seguida, ofereceu-se para copiar o outro talento do cara, o poder médio de classe C. Não havia outros talentos disponíveis, então ele escolheu o que sobrou. A escolha foi feita, então logo após a confirmação da ação, o segundo talento apareceu no status de Ho-yeon. Não havia mais nada para copiar, então, fingindo não poder mais jogar, ele sugeriu que parasse. Então Yoon Jong-ho ajeitou a mochila nos ombros, semicerrou os olhos e perguntou se era mesmo verdade, ao que Ho-yeon permaneceu em silêncio. Mas depois de passar 2 horas juntos, Yoon Jong-ho pareceu suavizar e concluiu que as habilidades do garoto pareciam ter melhorado um pouco. Este foi seu primeiro elogio. Olhando para suas mãos, Ho-yeon agradeceu a Yoon Jong-ho, que foi o único que o tornou mais forte. Sem saber do que estava falando, o oponente perguntou a Ho-yeon o que ele queria dizer. Mas o cara não queria revelar suas cartas, então mudou de assunto e convidou Yoon Jong-ho para jantar com ele. Ao saírem do campo de futebol, o garoto ruivo perguntou desconfiado se ele tinha algum dinheiro. Ele respondeu calmamente que tinha dinheiro suficiente para cumprir sua promessa. Graças a Yoon Jong-ho, ele ganhou talento, então teve que comprar pelo menos 301 topoks. Ao ouvir essa resposta, Yoon Jong-ho perguntou se seus pais iriam repreendê-lo porque sua família era pobre e ele estava gastando dinheiro de forma tão impensada. Mas Ho-young não gostou do que lhe disseram, franzindo as sobrancelhas e parecendo muito zangado. Esse Yoon Jong-ho era um bastardo e tinha um temperamento terrível. Ele ia comprar um talkie-pok para ele e conseguiu dizer algo assim. Nosso herói parou desapontado. Depois de vasculhar um pouco o bolso da mochila, ele acenou com o punho para Yoon Jong-ho sem expressar qualquer emoção. Atordoado com movimentos tão bruscos, o menino gritou involuntariamente, olhando para a mão que parou a poucos centímetros de seu rosto. Ho-young não queria mais ter nada a ver com ele, então decidiu pagar na hora, chamando-o de punk. Yoon Jong-ho arrancou a moeda de sua mão e gritou com raiva que ele era um idiota. Mas ele não se importou, virou-se e continuou seu caminho para casa. Passando pelas vitrines transparentes, Ho-young pensou, não era o suficiente para ele. Esfregando o queixo, ele calculou suas ações para o futuro, pois para aprimorar seus talentos precisava não só de sorte, mas também de muito trabalho. Houve um tempo em que o vídeo de um menino de 5 anos jogando futebol se tornou viral. Esse menino chegou a ser considerado candidato ao Manchester United. Infelizmente, no ano em que o menino voltou para casa, só havia telefones comerciais. O YouTube ainda não havia sido criado, então ele não podia enviar seu vídeo para o canal, mas ainda tinha um jeito de se tornar famoso. As vozes agudas dos torcedores chamaram a atenção de um rapaz que passava por uma loja com enormes TVs na vitrine exibindo uma partida de futebol. Esta foi a sua maneira de entrar no ar.
E para isso a transmissão nas então populares TVs era o ideal. Inicialmente, era um programa de desenvolvimento juvenil que foi veiculado apenas durante a Copa do Mundo. Porém, através desta transmissão, mais de 10 crianças tiveram a chance de se tornarem jogadores profissionais. Um deles foi Lee Kong-shu, interessado no famoso clube de futebol espanhol Valência. Foi uma oportunidade de ouro para se tornar instantaneamente uma estrela em 1 milhão. Então Ho-young decidiu seguir esse caminho, apesar das dificuldades que pudessem surgir em seu caminho espinhoso. Este é o catalisador que acendeu o fogo nos corações dos jovens jogadores de futebol na Coreia. O primeiro programa de desenvolvimento juvenil na Coreia. Ao chegar em casa, Ho-young largou apressadamente a mochila, deixando-a no corredor perto dos sapatos, e foi procurar sua família. Seu pai estava sentado na sala lendo um livro com interesse, mas assim que ouviu a voz do filho deu um pulo e olhou para ele. Correndo para o lado do pai, o menino disse que queria participar do reality show Fly Chute Dory. Até a mãe dele veio correndo para ouvir o anúncio, claramente se perguntando do que o filho estava falando, porque nenhum dos pais tinha ouvido falar do programa. Era um programa de desenvolvimento de clubes juvenis, onde crianças em idade pré-escolar treinavam e brincavam diante das câmeras, acompanhadas por dirigentes e treinadores mundialmente famosos, é claro. Agarrando as mãos dos familiares envergonhados, Ho-young os conduziu até o computador. Com seus dedinhos ágeis, ele digitou rapidamente o nome do programa e mostrou informações sobre ele. Não estava no ar há muito tempo desde que foi ao ar este ano, então não era tão conhecido. Era de se esperar que seus pais não soubessem disso. O monitor mostrou a data da audição, que começou no dia 3 de setembro, com o objetivo de criar um novo time de futebol. Mas desta vez a faixa etária foi diferente da última vez que o show foi realizado. Crianças entre 8 e 10 anos puderam aproveitar esta oportunidade, então Ho-young teve muita sorte. O pai estava conversando com a mãe, ajustando os óculos, mas, pensou o menino, eles precisavam de tempo para pensar, mas ele poderia acelerar o processo. Folheando a matéria, o menino enfatizou que amanhã participariam o técnico do clube de futebol Fly Chute Dory e, junto com ele, o cantor ativo Kim Jong-kook, que liderava o grupo Turbo. Os pais olharam em volta ouvindo a informação, e então Ho-young pegou as duas mãos e disse com um brilho nos olhos que ele realmente queria estar no programa. Os pais felizes riram ao ver a vontade do filho em agir, o que seria o primeiro passo para realizar seu sonho. Graças ao menino, a mãe hoje se sentiu incrivelmente energizada, e o pai, elogiando o filho, disse que se ele ainda quiser, é claro que eles o apoiarão e farão o possível para ajudar. Depois de uma longa conversa familiar, a noite caiu rapidamente, a lua iluminando os topos das casas e espiando cada beco escuro. O tempo passou, o cara estava ansioso por esse evento e finalmente chegou o dia da audição, 3 de setembro, sábado. Chegou o dia tão esperado, sábado, 3 de setembro. O tempo lá fora estava lindo e ensolarado. Os raios de sol iluminaram as pessoas que chegaram ao estádio. Foi o campo de treinamento da Associação Coreana de Futebol, o principal NFC. Em locais especiais, os organizadores ergueram longas tendas para acomodar confortavelmente os árbitros. Na tenda, conversavam-se seriamente sobre a seleção. Um homem de meia idade disse que, como os árbitros só precisam selecionar de 8 a 10 pessoas de todas as inscrições enviadas, seria sensato distribuir o tempo que lhes é concedido. Ele sugeriu focar nas crianças que foram selecionadas ontem, para começar. O cara sentado ao lado dele estava tentando fazer justiça. Ele questionou o homem não considerou as habilidades das outras crianças? Esse cara era Kim Jong-kook, cantor e treinador de tiro de Dory. Ele não tentou iniciar um conflito e então ficou sentado sorrindo calmamente. O homem era o diretor de vídeo Choi Yun-jae. Ele justificou suas palavras com um conceito que ele mantinha há muito tempo, desafiando pessoas de fora ou algo parecido. Incluía apenas aqueles que eram bons o suficiente para atrair a atenção. Outros ele não iria, por enquanto, considerar. Depois de terminar de explicar seu comportamento, o homem perguntou a Jong-kook se ele iria testar algumas das crianças que compareceram hoje. Para isso, o ocupado com documentos confirmou as palavras do homem com um sorriso bem-humorado.
Seus óculos escuros brilharam à luz do sol quando o homem se virou para o cara e cutucou-o bem no nariz, dizendo que se tratava de um assunto de muita responsabilidade. Eles iriam usar a seleção de crianças para um vídeo promocional, então precisavam ter certeza de que seria interessante. No entanto, isso não significava que ele tivesse que observar muito de perto. Aí o cara bem-humorado, continuando a sorrir, sugeriu que todos tentassem trabalhar juntos e fazer o vídeo da melhor forma. O orgulhoso diretor de vídeo respondeu que veria como seria e recostou-se na cadeira. Havia uma dúzia de crianças reunidas para tentar a sorte, meninos e meninas, e Royeon estava entre elas. Haveria alguém para assistir? Outro competidor fez uma reverência respeitosa mostrando gratidão pela oportunidade de se apresentar. Uma criança tímida, duas brincalhonas, uma educada, uma menina, duas crianças fofas e um menino bonito. Tal número e variedade de um número de candidatos era suficiente para o diretor de vídeo. No entanto, o próximo na fila a se apresentar foi Ho Young. O garoto começou dizendo olá educadamente dizendo que estava ansioso para trabalhar com a empresa. Os olhos do garoto brilharam. Graças a esta oportunidade, ele teria a chance de realizar seus sonhos. Bem, o menino estava transbordando de confiança, mas era isso, pensou Choi Yun-jae enquanto verificava o nome do menino com os documentos apresentados. Ho Young parecia-lhe não qualificado, ele próprio não era muito bom, e o terceiro ano da escola não é a idade certa para chamar a atenção com fofura. Além disso, não há grandes conquistas ou honras notáveis. E continuou orgulhosamente diante da multidão em campo. Para o diretor do vídeo, não havia nada nele que pudesse se tornar um assunto quente, não importava se ele pudesse ver ou não. Apoiando o queixo nas mãos, perguntou, para manter as aparências, se o menino gostava de futebol. A tal pergunta, Ho Young, com um sorriso sincero, respondeu rapidamente que ama de todo o coração. Rindo de seu entusiasmo, Yun-jae perguntou o que o garoto queria mostrar se estava tão confiante. Correndo para a rede com bolas, o menino pegou uma e voltou para seu lugar. Pedindo desculpas pelo peso, o garoto colocou a bola na sua frente. Porém, o homem pediu outra coisa, ele queria que Ho Young mostrasse algo diferente do futebol. Suas habilidades especiais. Erguendo os olhos para os árbitros, o cara não ficou constrangido com tal pedido. Esta era sua habilidade especial. Os juízes ficaram confusos ao olhar para o menino que coçou a nuca desajeitadamente. Galerinha, por hoje é só. Provavelmente vai sair a parte 2 em breve, mas para isso ocorrer quero saber se estão gostando, então mete o dedo no like, não se esqueça de se inscrever, quero ver todo mundo comentando quero parte 2.